Esse aqui é o lado esquerdo da tiara, né? O lado direito eu já tinha retirado antes de colocar essa outra metade para imprimir. E aí o seguinte, às vezes a aderência tá tão boa que na hora de tirar a gente acaba quebrando o modelo. Então tem que ter cuidado. Eu tenho utilizado uma espátula, tá? Isso aqui é um cortador de pizza, mas ele é bem fino, bem afiado. Então eu com cuidado empurro aqui na base, né? Encontro uma pontinha aqui e vou fazendo um movimento leve de flexão aqui, ó. Eu vou levantando a minha peça e passando a espátula por baixo. Então, né, gente, agora que eu já tenho as peças impressas, eu vou passar a apresentar a etapa de montagem, né, final do meu modelo. Então, o que eu tenho? Na metade frontal, eu tenho as duas partes da tiara, né, as duas partes dos arcos. Cada parte dessa aqui vai ser colada, né, a gente fala assim, eu vou fazer uma solda, mas nada mais é do que colar com a parte posterior da tiara, tá? Então, do lado esquerdo e do lado direito. E depois a união dos arcos, eu vou fazer com os suportes, né? Que vão encaixar aqui com os pinos e eu vou depois rebitar com as cabeças dos pinos aqui, beleza, né? Então, o primeiro passo, acabei de tirar a peça da impressão. Dá pra ver aí que ela tem até como se fosse assim, uma teia de aranha presa nela, né? Então, isso se deve principalmente ali a segunda etapa da impressão, em que eu aumento a velocidade. Então, durante o trajeto da agulha, né, que tá depositando o material, ela retrai o filamento para não deixar cair filamento, mas essa retração não é tão eficiente. Então, acaba caindo um restinho de filamento e dá essa aparência, assim, esse novelinho de lã, assim. Mas como é que a gente resolve isso? Com um pedaço de lixa, tá? Então, eu tenho um pedaço de lixa grossa. Cortar um pedacinho aqui, tem que ser econômica, ainda mais em tempos de pandemia, que a gente não tem o comércio aberto e para comprar as coisas pela internet está demorando muito a chegar. Então, eu vou dar um primeiro acabamento aqui na minha peça, né, para tirar esses restinhos. Mas embaixo do pino tem um suportezinho. Isso eu arranco com alicate. O suporte é o seguinte, essa impressora, né, ela só tem um bico de extrusão, só tem uma extrusora. Então, é um filamento o tempo inteiro. Então, o mesmo filamento que é usado para construir a peça é usada para fazer o suporte dessas partes que são aéreas, né? E não dá para imprimir no ar, tem que sempre estar imprimindo numa camada adjacente. Então, é para isso que serve o suporte. Então, é o mesmo material. A diferença é a densidade. Então, dá para ver que é uma impressão mais grosseira. Arranco isso com alicate, né? Tenho dois alicates aqui que me ajudam nisso. Se engana quem pensa que é só apertar o play, né? Apertar o botão e no final tirar sua peça prontinha, tá vendo? Tem um trabalho envolvido, né? Essa parte de acabamento, pelo menos essas impressoras caseiras, né, como essa que a gente tem, que não é caseira, tá na minha casa por acaso, tá? Eu fui autorizada a trazer ela para minha casa, ela é acadêmica, ela é didática, né? Eu já usei esse termo antes, é uma impressora didática. É pra gente aprender modelagem. O legal é você realizar a modelagem, né? Você executar e ver que se tornou real no final. Existem impressoras
dos preços os mais diversos. É uma impressora boa, mas é uma impressora de custo que foi acessível para a nossa universidade, né? Para um edital de apoio a atividades acadêmicas. Então, essas impressoras, não adianta eu crer que eu vou apertar o botão e que vai sair um modelo assim perfeito, que eu tiro e tá pronto para usar, não. Tá? Tem essa etapa de acabamento. Então, vou lixar, tirar os suportes e daqui a pouco eu volto. Outra coisa interessante é que, ao contrário das partes aéreas que precisam de suporte, e aí eu tenho que arrancar o suporte, tem os furos. Os furos também não tem como ele, né, depois de um furo, ele continuar. Você tem lá seções em que eu não tenho material e depois ele vai continuar a depositar a seção. Onde? Tem suporte. Então, dentro dos furos também tem suporte. Então, é outra questão que eu tenho que ter cuidado. Olha, tem um aqui, esse aqui em especial, acho que vocês conseguem ver o interior desse furo, como é que tem material depositado ali dentro, né? Um material mais grosseiro. Eu já quebrei alguns suportes por causa desse, na hora de tentar tirar esse material, tá? Então, tem que ter calma aqui também para tirar. Vou usar uma chavezinha de fenda aqui, que aí com calma eu vou tirando esse material. E olha só, eu me lembro de ter comentado sobre isso no vídeo de modelagem, né? Como que os arcos, ó, eles têm essa flexibilidade aqui, ó, tá? Porque são seções esbeltas, em curva, então eles têm mobilidade. Então, por isso que não dá para optar por uma soldagem aqui. Já essa parte aqui, ó, que eu tenho mais material, tenho uma seção mais robusta, né? Aqui eu não tenho movimento nenhum. Então, é por isso que eu vou optar pela cola, ok? Essa é a parte que eu vou colar a princípio. Então, para dar certo, para ficar bem aderido, bem soldado, eu vou lixar as seções, né? Tem que criar uma rugosidade aqui. Já tem uma rugosidade, na verdade. Mas eu vou aprimorar essa rugosidade aqui, eu vou lixar em ambos os lados. Tá lá, ó, tá bem lixado, dá até pra ver que tá meio esbranquiçado, né? E aí eu venho com aquela tal super cola, né? Um adesivo líquido, passar aqui dos dois lados. O bom é que ele é líquido, ele demora um pouquinho, né? Um pouquinho pra secar, eu consigo o quê? Encaixar, né? Aí a gente acaba colando o dedo um pouco, mas tá mole pra gente, né? Dá aquela encaixada e eu vou apertar durante uns 30 segundinhos aqui. E daqui a pouco ele tá mais ou menos grudado e depois eu espero. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois, ó, para garantir uma aderência, eu venho aqui na junção e passo mais uma camada aqui para ela, se tiver ainda algum vazio aqui, ele preenche esse vazio. Ele é líquido, né? Ele consegue preencher. E aí melhora. Ó, depois eu fico com o dedo todo colado. Mas sai, viu? Tá? Essa aqui vai descansar, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E daqui a pouco eu volto para mostrar os suportes. Então, já tô com as duas partes aqui, olha. As partes que são coladas, né? E agora eu vou fazer a montagem com os suportes. Vou começar pelo arco interior, tá? Então, eu tenho o meu suporte menor. Vou encaixar ele nos pinos.
E já vou rebitar com as cabeças, o arco interior. Aqui me recordo também de ter comentado no outro vídeo que eu preciso fazer pressão. Então, eu encaixo, tá? Dou uma primeira encaixada da cabecinha aqui, e aí eu preciso do auxílio de um alicate para dar uma forçada. Meu arco interno tá bem encaixado, tá? Bastante firme. Eu vou agora fechar com o arco externo, só que antes, né, a novidade é que as folhas de acetato que eu comprei pela internet chegaram, ok? Então, me pegou desprevenida, porque eu poderia ter feito já as marcações na folha para furar antes. Então, eu vou fazer aqui no olhômetro mesmo, vou marcar, vou fazer o furinho na folha de acetato, vou encaixar e aí sim eu prendo com suporte do arco externo. Então, minha folha de acetato agora já tá encaixada nos pinos. Vou rebitar, vou colocar o suporte e fazer o rebite aqui. E aí, eu já imprimi. Sorte a minha que eu tenho mais cabecinhas, eu vou rebitar os últimos pinos aqui para prender a folha também, senão ela vai ficar soltando. Isso que eu tô constatando agora, porque a folha só chegou agora, eu não tinha ainda essa percepção que a folha pudesse soltar. Então, vamos lá. Esse que é o perigo de fazer as coisas ao vivo, né? O que eu achei que não ficou legal? Que o teste que eu tinha feito antes com as cabecinhas dos pinos, né? Eu utilizando, como vocês viram aqui, eu montando o arco interior ficou ótimo. Ficou apertado, porque eu consegui vir de um lado e vir de outro. Mas o arco exterior eu já não consegui. A partir do momento que eu instalo a folha de acetato, né, eu consigo apertar de um lado, mas para apertar do outro, aí a folha já prejudica. Então, é uma questão que eu tenho que pensar melhor. Como é que eu prendi? Eu forcei contra o chão, assim, né? Peguei e forcei, mas não achei que ficou um acabamento bom como no arco interior. Vamos ver aqui, ó. O arco interior ficou bem encaixado, já o arco exterior aqui tá com uma folga que não tá me agradando. Eu pretendo fazer alguma modificação, mas para efeito de mostrar, né, detalhamento assim mais geral do processo, desde a modelagem com o vídeo anterior e agora a impressão, né, com a instalação da nossa folha, a famosa folhinha de acetato, ó, acetato ótima qualidade, dá para enxergar bem através dele. Bom, como eu sou uma pessoa muito franca, eu esqueci, esse arquivo que eu coloquei para imprimir foi justamente um arquivo em que eu tinha esquecido de colocar o botãozinho aqui, pra gente fazer o laço com elástico. Então, não vai ter como eu demonstrar nesse caso aqui. Vai ficar caindo aqui, né? Depois eu vou imprimir mais um, agora assim com botãozinho pra gente conseguir fazer a amarração. E eu tô aí toda descabelada, né? Mas a proposta é essa mesma, fazer na raça e as coisas para mostrar para vocês. Então é isso, esse foi mais um vídeo. Espero que na próxima semana eu traga mais algum conteúdo, mais alguma novidade para vocês.